É provável que encontremos vida além da Terra por volta de 2035, e não há necessidade de viajar para uma galáxia muito, muito distante. Nossa Via Láctea está repleta de ambientes totalmente adequados. Mas não se empolgue demais, estamos falando de micróbios ou marcadores químicos, não de humanoides verdes como os que vemos em Hollywood. Mesmo assim, quando finalmente encontrarmos vestígios de vida, isso mudará a forma como vemos nosso lugar no universo. O telescópio espacial Kepler da NASA descobriu algo incrível. Quase todas as estrelas têm planetas, e muitos desses planetas podem ser habitáveis. Planetas rochosos como a Terra e Marte são ainda mais comuns em nossa galáxia do que gigantes gasosos como Saturno e Júpiter. Além disso, já sabemos que a nossa galáxia é muito rica em água. Há água nas nuvens interestelares onde as estrelas e os planetas se formam, nos discos de detritos ao redor de outras estrelas, nos cometas e em todos os lugares. O que é realmente difícil, porém, é encontrar a vida em si. Idealmente, para finalmente encontrá-la, precisamos aterrissar em cada um dos planetas existentes e literalmente verificar sob cada rocha. Mas, graças às pesquisas mais recentes, podemos pelo menos restringir a busca a mundos potencialmente habitáveis. O telescópio espacial James Webb, um telescópio super poderoso que foi lançado ao espaço em 2021, está trabalhando nisso. Ele verifica as atmosferas de superterras próximas, planetas rochosos que são um pouco maiores que a Terra. Ele procura por gases relacionados à vida, substâncias químicas que só podem ser produzidas por seres vivos. E ele já encontrou algumas pistas. Por exemplo, foram detectados sinais desse tipo de substância química em um planeta chamado K2-18b. Esse planeta está a 120 anos-luz de distância, o que é bastante próximo em uma escala espacial. Ele está na zona Goldilocks, que é uma zona ao redor da estrela onde as temperaturas são adequadas para a existência de água líquida. Ele orbita uma estrela anã vermelha, o menor tipo de estrela que existe. Essas estrelas são um pouco mais fracas do que o nosso Sol. Levará cerca de 1 ano para verificar se esses indícios de vida são reais. Em caso afirmativo, isso significaria que a vida é muito mais comum do que pensávamos anteriormente. Mas mesmo que não seja, há mais 10 planetas em zonas Goldilocks na lista dos astrônomos para serem estudados. O telescópio espacial James Webb é uma ferramenta muito legal, mas tem seus limites. Ele não consegue detectar planetas pequenos semelhantes à Terra, devido ao seu tamanho. Para corrigir isso, a NASA planeja lançar outra ferramenta, o telescópio espacial Nancy Grace Roman. Essa ferramenta será ainda melhor para detectar esses planetas e substâncias químicas relacionadas à vida. Além disso, temos o projeto SETI. SETI significa Search for Extraterrestrial Intelligence, busca por inteligência extraterrestre em sua sigla em inglês. Esse projeto está à procura de criaturas extraterrestres desde os anos 80. Os envolvidos também acreditam que encontraremos sinais de vida nos próximos 10 anos. Há pouco tempo, eles iniciaram um projeto super grande e legal. Ele se chama COSMIC e usa uma série de radiotelescópios no Novo México. Talvez você tenha visto esses telescópios no filme Contato. O COSMIC permite que os cientistas ouçam centenas de milhares e possivelmente milhões de sistemas estelares ao mesmo tempo. Os telescópios pesquisam o céu e verificam os dados em tempo real. Se houver algum sinal interessante, os cientistas poderão verificá-lo imediatamente, em vez de esperar semanas ou até meses. Os sinais em si costumam ser muito repentinos e curtos, mas o COSMIC pode detectar até mesmo os mais curtos, que duram nanosegundos. O COSMIC também pode ajudar em outras pesquisas, como o estudo de misteriosas e inexplicáveis rajadas rápidas de rádio ou até mesmo da matéria escura. Essa é a maior e mais poderosa ferramenta de busca de vida extraterrestre que já criamos. Mas não basta apenas ouvir. Por que nós mesmos não entramos em contato? A NASA enviou alguns sinais para o espaço profundo. Em 2002, sua Deep Space Network enviou um sinal para o satélite Pioneer 10. Mas havia um obstáculo no caminho, uma estrela anã branca a 27 anos-luz de distância da Terra. Se houver um planeta ao redor dessa estrela, talvez o sinal tenha chegado até ele também. Se houver alguma espécie inteligente lá, poderemos receber uma resposta até 2029. A DSN continua enviando transmissões poderosas para o espaço. Esses sinais se chocarão com 222 estrelas nos próximos 3 séculos. Talvez um dia recebamos uma resposta de algum lugar distante. Mas por que ainda não recebemos uma resposta? Há aproximadamente 200 bilhões de galáxias no universo, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. Se apenas 1% dessas estrelas tivesse um planeta, ainda haveria 200 quintilhões de planetas possíveis. E podemos reduzir esse número ainda mais se a chance de eles terem vida for de 1 em 1 trilhão.
Isso ainda nos deixaria com algumas centenas de milhares de planetas. Então, onde está todo mundo? Essa é uma pergunta famosa conhecida como o paradoxo de Fermi. A primeira possibilidade não é tão assustadora. É possível que o universo esteja repleto de vida, mas essa vida não seja inteligente em nosso sentido tradicional. Alguns planetas podem ter micróbios, pássaros ou dinossauros espaciais. Essa é a chamada teoria do grande filtro. Ela sugere que há certos filtros que a vida precisa superar para se tornar inteligente, e talvez outras espécies ainda não os tenham superado. Pense nisso. A vida na Terra começou no oceano, depois se arrastou para a Terra, diversificou-se em muitas formas, extinguiu-se 5 vezes em eventos massivos, evoluiu novamente e por fim deu origem aos seres humanos. Construímos sociedades, desenvolvemos cuidados com a saúde e só então começamos a procurar por outras vidas. Há outra ideia chamada de hipótese do gargalo de Gaia, que sugere basicamente a mesma coisa. Embora possa não ser muito difícil para a vida básica começar, é incrivelmente difícil para essa vida sobreviver e prosperar por longos períodos. Vênus também poderia ter tido oceanos e condições semelhantes às da Terra, mas algo deu errado. Seus oceanos evaporaram devido a um efeito estufa descontrolado. Agora ele é estéril. Marte também já teve água líquida em sua superfície, e tanto a Lua quanto o Mercúrio tiveram atmosferas espessas por um curto período. Enquanto isso, a Terra tem tido água líquida em sua superfície durante quase toda a sua existência. É muito raro e notável que um planeta mantenha temperaturas de 0 a 100 graus Celsius por milhões de anos. Portanto, talvez seja um erro procurar por vida inteligente, especialmente uma que use a mesma tecnologia que nós. Afinal, ela evoluiu em condições completamente diferentes. É aí também que entra a chamada equação de Drake. É uma fórmula que nos dá a chance de calcular o potencial de a vida se tornar inteligente em um planeta. Para calcular o resultado, precisamos conhecer diversas variáveis. Quantas estrelas existem, quantas delas têm planetas, a chance de esses planetas terem vida e assim por diante. Infelizmente ainda não sabemos esses números, e o resultado pode ser insignificante, mas vamos supor que exista pelo menos uma outra espécie inteligente. Por que ainda não nos encontramos? Pode haver vários motivos. Talvez esses seres não nos considerem suficientemente interessantes, ou talvez o problema esteja em nós. Talvez estejamos sempre perdendo seus sinais, ou talvez tenhamos perdido a espécie inteira. O universo é insanamente enorme e antigo. Tem mais de 14 bilhões de anos. Se comprimirmos toda a história evolutiva da Terra em um dia de 24 horas, a vida começa às 4 da manhã. Os dinossauros são extintos às 11h40 da noite. Criaturas semelhantes ao ser humano aparecem 2 minutos antes da meia-noite. Nessa analogia, os seres humanos existem há apenas 77 segundos, e nossa tecnologia capaz de detectar vida extraterrestre é ainda mais recente. Existe há menos de um segundo. Com distâncias e períodos de tempo tão grandes, as chances de existirmos ao mesmo tempo que outras civilizações são mínimas. Se sua civilização durasse apenas alguns milênios, poderíamos facilmente deixá-los passar despercebidos. Mas isso não significa que devemos desistir da nossa busca. Os cientistas estavam preocupados com o fato de os sinais de rádio da Terra terem diminuído com o tempo, mas um estudo recente mostrou que, na verdade, é o contrário. O número de nossos satélites continua crescendo, e isso torna nosso planeta mais detectável. Até o final da década, poderemos ter 100 mil satélites, tornando a Terra incrivelmente brilhante no espectro de rádio. Se houver uma civilização avançada lá fora, ela nos detectará facilmente, mesmo a distâncias muito grandes. Os astrônomos estão muito otimistas em relação a isso. Há uma grande chance de que se encontrem criaturas extraterrestres enquanto você e eu estivermos por aqui. Muito recentemente, os astrônomos descobriram 3 possíveis planetas superterras orbitando uma estrela anã alaranjada um tanto próxima. O termo superterra é usado para descrever um planeta além do sistema solar com uma massa maior do que a do nosso mundo, mas menor que a dos gigantes de gelo do sistema solar, Urano e Netuno. Uma equipe internacional de pesquisadores, liderada pela doutora Shweta Dalal, da Universidade de Exeter, descobriu que os exoplanetas estavam orbitando a estrela HD 48498, que está localizada a cerca de 55 anos-luz de distância da Terra. Os planetas viajam em torno de sua estrela em 7, 38 e 151 dias terrestres, respectivamente. O estudo que descreve essas descobertas foi publicado no periódico MNRAS, no dia 24 de junho de 2024.
O mais interessante aqui é que o candidato a exoplaneta mais externo orbita na zona habitável de sua estrela hospedeira, e as condições ali podem ser confortáveis o suficiente para que a água líquida exista na superfície, sem ferver ou congelar. Essas regiões habitáveis ao redor de estrelas também são conhecidas como Goldilocks e acredita-se que sejam ideais para a possibilidade de suporte à vida. Outro motivo pelo qual essa descoberta é tão importante é que a estrela hospedeira laranja é como o nosso Sol. Mas, por ser uma anã laranja, ela produz menos radiação do que a nossa anã amarela. É também o sistema planetário mais próximo a hospedar uma superterra na zona habitável de uma estrela semelhante ao Sol, o que torna essa descoberta super excitante. Ela pode nos ajudar a avançar em nossa busca para localizar planetas habitáveis em torno de estrelas do tipo solar. Quem sabe, talvez esse venha a ser nosso novo lar um dia. Essas possíveis superterras foram detectadas graças ao programa HARPS and Rocky Planet Search. Ao longo de uma década, a equipe que participou dessa pesquisa coletou quase 190 medições de alta precisão usando equipamentos especiais. Ao analisar o espectro da luz proveniente de uma estrela, os astrônomos podem descobrir se ela está se movendo em nossa direção. Isso é conhecido como desvio para o azul, ou, se está se afastando de nós, o desvio para o vermelho. E ainda assim, para garantir que suas descobertas estivessem corretas, a equipe usou vários métodos diferentes e análises comparativas. Tudo confirmou as conclusões. Há, de fato, 3 candidatos a planetas, com massas mínimas que variam de 5 a 11 vezes a do nosso. A equipe também acredita que a proximidade da estrela, juntamente com a órbita favorável do planeta mais externo, pode tornar esse sistema um ótimo alvo para estudos futuros. Espera-se que novas pesquisas abram novas portas para nossa compreensão dos sistemas planetários e do potencial de vida fora do nosso sistema solar. Os cientistas já descobriram mais de 5.000 exoplanetas, que são planetas fora do sistema solar, desde que o primeiro deles foi confirmado orbitando uma estrela semelhante ao Sol em 1959. Para encontrar esses carinhas distantes, os astrônomos usam diferentes equipamentos, como o telescópio espacial Kepler da NASA, lançado em 2009, cuja missão era descobrir o maior número possível de planetas semelhantes à Terra que habitam a galáxia Via Láctea. Mas ele não é o único instrumento usado para essa busca. De qualquer forma, vamos dar uma olhada no mais empolgante e promissor desses mundos. O Gliese 667 CC está a apenas 22 anos-luz da Terra. Mas, embora pareça perto, ainda está a cerca de 206 trilhões de quilômetros de nós. O planeta em si é cerca de 3,8 vezes mais maciço do que o nosso mundinho e completa uma órbita em torno de sua estrela hospedeira em 28 dias. Em outras palavras, um ano ali é 13 vezes mais curto do que aqui. Felizmente, a estrela é uma anã vermelha fria, portanto, o exoplaneta provavelmente está em sua zona habitável. Mas ainda há uma chance de que seja assado regularmente pelas chamas provenientes de sua estrela-mãe, o que não é legal em muitos níveis diferentes. O Kepler 22b está muito mais distante do que o mundo anterior, a mais de 600 anos-luz de distância de nós. Foi o primeiro planeta Kepler encontrado na zona habitável de sua estrela. Esse mundo é cerca de 2,4 vezes maior que a Terra. Infelizmente, ainda não sabemos se é rochoso, líquido ou gasoso. A órbita do Kepler 22b é semelhante à nossa. Leva 290 dias para orbitar sua estrela de classe G, que é parecida com o nosso Sol, mas é menor e mais fria. Outro planeta Kepler, dessa vez o 69c. Ele está a incríveis 2.700 anos-luz de distância. Esse mundo também é quase 70% maior que a Terra. Os pesquisadores não sabem nada sobre sua composição, mas descobriram que precisa de 242 dias para completar uma órbita. Isso faz com que sua posição em seu sistema seja semelhante à de Vênus no nosso sistema solar. Ao mesmo tempo, pode ser mais hospitaleiro do que Vênus, pois sua estrela hospedeira é um pouco menos luminosa, 80% do nosso Sol. TOI 733b é um mundo descoberto recentemente. Foi encontrado em 2023. Fica a 245 anos-luz de distância da Terra e precisa de apenas 4,9 dias terrestres para completar uma órbita em torno de sua estrela. Mas a coisa mais legal sobre ele é que pode ter um oceano enorme. De acordo com os cientistas, é provável que o planeta esteja completamente coberto de água. Será que isso significa que pode haver vida nessa superterra? O tempo mostrará.
O GJ1214b está localizado a 40 anos-luz de distância e é uma superterra quase 3 vezes maior em diâmetro e 8 vezes mais pesado do que a nossa casa. Ele orbita em torno de sua estrela anã vermelha mais rápido do que você consegue assistir a sua série favorita, dando uma volta completa a cada 38 horas. Mas não são apenas o tamanho e a órbita que são de outro mundo. É muito quente lá, com incríveis 232 graus Celsius. Mas o mais legal é que esse planeta está praticamente se afogando em água. As temperaturas escaldantes e as altas pressões loucas no GJ1214b criam alguns materiais legais, como gelo quente e água superfluida. A superfluidez é algo que acontece no hélio líquido quando ele está quase tão frio quanto possível. Na Terra, a água perdeu totalmente a chance de ser superfluida, pois precisa de temperaturas ridiculamente baixas e pressões fora do comum para realizar esse truque. Ainda assim, não há muita utilidade na água superfluida, mesmo que você tente, ficará desidratado. A superterra mais próxima de nós foi descoberta em 2016 e é chamada de Próxima Centauri b. Está localizada a apenas 4 anos-luz de distância e tem uma massa notavelmente semelhante à do nosso planeta. Um ano por lá é curto. Próxima Centauri b leva apenas 11,2 dias para completar um círculo em torno de sua estrela central. Os cientistas descobriram esse mundo depois que notaram que sua estrela-mãe estava oscilando ligeiramente. Eles não tinham certeza do que exatamente estava acontecendo lá, até que perceberam que a gravidade da Próxima Centauri b provavelmente produzia puxões e empurrões que causavam essas oscilações. Embora o exoplaneta esteja viajando na zona habitável de sua estrela Próxima Centauri, ele está exposto à radiação ultravioleta extrema. Tudo fica muito próximo de sua estrela-mãe. Além disso, nenhum dos telescópios que estão atualmente trabalhando e explorando exoplanetas está posicionado bem o suficiente para captar a luz da atmosfera dessa superterra. A maioria das coisas por lá ainda é um mistério para nós, mesmo que estejamos falando de um planeta que está próximo. A superterra TOI 715b orbita uma anã vermelha, uma estrela menor e mais fria que o nosso Sol. No momento, essas estrelas continuam sendo as principais candidatas para encontrar planetas habitáveis em sua órbita. Esses mundos rochosos em miniatura têm órbitas muito mais próximas do que aquelas que giram em torno de estrelas como o nosso Sol. Mas como as anãs vermelhas são pequenas e frias, os planetas não correm nenhum risco ao se aglomerarem mais perto. Ainda estão seguros dentro da zona habitável da estrela. Os especialistas dizem que o TOI 715b pode ter tido uma atmosfera mais espessa do que a de Netuno, e agora pode estar em um estado de transição em que está perdendo sua atmosfera. Para confirmar essa suspeita, os cientistas precisam fazer mais pesquisas e, finalmente, poderão descobrir se ele é um planeta aquoso e terrestre. 1994. Estava escuro, então ninguém viu duas silhuetas abrindo as saídas de emergência de um complexo de cúpulas de vidro no Arizona, conhecido como Biosfera 2. Estavam determinados a libertar 7 pessoas trancadas lá dentro por um mês, arriscando suas vidas em nome da ciência. A missão foi cumprida, mas eles foram acusados de invasão de propriedade e vandalismo. Os vândalos eram Abigail Allen e Mark Van Thilo. Eles estavam entre os primeiros 8 pobres coitados que viveram naquele lugar como cobaias, e não queriam que ninguém mais passasse pelos mesmos horrores que eles haviam experimentado. 150 milhões de dólares foram gastos para verificar se os seres humanos poderiam criar condições de vida adequadas em outros planetas, como Marte. Para isso, os cientistas construíram um mini-mundo com mais de 3.000 espécies de plantas e animais. A Biosfera 2 era um habitat isolado de 3 acres, com sua própria mini-floresta tropical, uma praia particular com um recife de coral, uma savana, um pântano e até mesmo um deserto. Entre 1991 e 1993, nada podia entrar ou sair daquele lugar. O grupo de 8 pessoas trancadas lá dentro se autodenominava biosferianos, vestindo macacões semelhantes aos de Star Trek, cultivando seu próprio alimento e respirando seu próprio ar. Eles começaram com grandes esperanças e um café da manhã no estilo de um hotel 5 estrelas, mas as coisas tomaram um rumo mais sombrio com o passar do tempo. A equipe inteira estava morrendo de fome e ficando laranja.
Na Biosfera 1, que é a Terra real, você pode pedir uma pizza em 2 minutos. Mas dentro da Biosfera 2, eles levaram 4 intermináveis meses para preparar uma marguerita. Eles tiveram que colher trigo para fazer a massa e ordenhar cabras para obter o queijo. A meta era ser totalmente autossuficiente, e eles se tornaram parte de uma atmosfera, literalmente. Quando expiravam, seu gás carbônico alimentava as batatas doces que estavam cultivando. E essas batatas doces se tornaram parte deles, pois estavam basicamente comendo os mesmos carbonos repetidas vezes. Eles se banquetearam com tantas batatas doces que sua pele ficou laranja devido ao excesso de beta-caroteno. O que parecia uma situação engraçada na época evidenciou um grande problema. As colheitas na Biosfera 2 foram uma decepção total e a equipe estava passando fome. Eles estavam ficando loucos de fome, e momentos de raiva repentina os levavam a fazer coisas lamentáveis, como roubar bananas do depósito no porão. Em algum momento, o freezer teve de ser trancado. Nos primeiros 6 meses, cada um deles emagreceu entre 8 e 26 quilos. Todos os dias, alguém se encarregava de pesar os alimentos frescos para o cozinheiro, registrando as informações sobre os nutrientes no computador para garantir que a equipe atingisse as metas recomendadas de calorias, proteínas e gorduras. Inicialmente, as refeições eram servidas em um estilo buffet, mas à medida que a equipe ficava mais faminta, os cozinheiros começaram a dividir meticulosamente a comida em porções iguais. Sua dieta, feita principalmente de batata doce, cenoura, frutas e ocasionalmente carne aos domingos, deveria mantê-los ativos durante aquelas exaustivas semanas de 80 horas de trabalho físico pesado. Os biosferianos estavam saindo de cada refeição ainda com fome e tinham sonhos recorrentes com hambúrgueres do McDonald's, sushi, barras de chocolate e tortas. O ar estava acabando. Todo o local era completamente vedado, com aço e vidro na parte superior e um piso de aço sólido na parte inferior. Os gerentes se certificavam de verificar tudo o que entrava para evitar que materiais sintéticos emitissem gases nocivos. As áreas de convivência eram mobiliadas com lã e madeira, e eles não podiam usar desodorantes químicos nem soprar velas de aniversário. Os biosferianos contavam com os alimentos que cultivavam e com sua mini floresta tropical para produzir oxigênio suficiente para sua sobrevivência. No entanto, eles estavam perdendo oxigênio muito rapidamente, se afogando em suas próprias emissões de dióxido de carbono. E o pior de tudo é que não tinham ideia do motivo. Com mais 9 meses de experimento pela frente, os níveis de oxigênio haviam caído de 21% para cerca de 15%, o que é como viver no topo do Monte Fuji. Eles se sentiam péssimos, estavam basicamente se arrastando pela biosfera. Não conseguiam nem mesmo terminar uma frase sem parar para respirar. Em seguida, começou a apneia do sono, e alguns acordavam com falta de ar. Para produzir os níveis de carbono dentro da Biosfera 2, eles tentaram algumas medidas desesperadas, como cultivar plantas loucamente, reduzir a irrigação do solo o máximo possível e até mesmo desistir de cultivar. Como nada funcionava, todos concordaram que haviam atingido um ponto perigosamente baixo e pediram ajuda. Caminhões refrigerados apareceram para bombear oxigênio puro para a Biosfera 2. Assim que o gás começou a fluir, eles caíram na gargalhada e começaram a correr. O ecossistema estava uma bagunça completa. Os beija-flores e as abelhas desapareceram depois de alguns meses, de modo que as plantas não estavam mais sendo polinizadas. Minhocas e ácaros atacaram as plantações e as baratas assumiram o controle. 4 espécies de baratas foram levadas para dentro para reciclar a matéria orgânica, mas a barata doméstica comum foi a última sobrevivente. De alguma forma, elas entraram sorrateiramente e se multiplicaram, tornando-se uma séria ameaça às plantações. À noite, a cozinha ficava cheia de baratas assim que as luzes se apagavam. Para combater a infestação, o grupo untava canecas de café com lubrificante e colocava pedaços de mamão dentro delas como isca. As baratas subiam em seu interior, mas não conseguiam escalar as laterais escorregadias para escapar. Passar fome, não ter oxigênio, lidar com infestações de insetos, isso é o suficiente para enlouquecer qualquer um. Discussões acaloradas levaram a copos sendo jogados e pessoas sendo cuspidas. Por fim, o grupo inteiro se dividiu em 2. Eles pararam de se falar e podiam passar um pelo outro nos corredores sem sequer fazer contato visual. Metade deles queria mais comida e oxigênio para continuar a pesquisa com alguma dignidade, enquanto a outra metade acreditava na sobrevivência sem ajuda externa, não importando os custos.
A verdade é que a câmara selada havia sido rompida muito antes de tudo isso. Apenas 2 semanas depois de entrarem, uma biosferiana chamada Jane Pointer cortou a ponta de seu dedo em um acidente de cozinha enquanto fazia arroz. O médico da missão tentou costurar a ponta de volta, mas não funcionou e seu dedo ficou preto em poucos dias. Ela foi para um hospital do lado de fora para ser operada, e algumas horas depois voltou sorrateiramente para dentro, carregando uma mochila cheia de suprimentos, como peças de computador e filme colorido. Os repórteres só ficariam sabendo dessa entrega furtiva meses depois, e por causa disso, muitas pessoas questionaram a credibilidade de todo o experimento. A mídia tratou o experimento como um reality show, classificando-o como um entretenimento ecológico da moda. As manchetes dos jornais de todo o mundo faziam parecer que eles estavam à beira de perder a vida, a ponto de as famílias ficarem preocupadas, ligando para os biosferianos para verificar se eles estavam realmente bem. O grupo se sentia como se estivesse em um zoológico humano, com turistas vindo de longe para espiar a gaiola de vidro. Somente nos primeiros 6 meses, mais de 150 mil pessoas visitaram o local. A Biosfera 2 acabou se tornando uma piada da cultura pop, inspirando um filme de comédia chamado Malucos por Natureza e décadas de espaguetes engraçados. Você deve estar se perguntando por que nenhum deles abandonou o experimento e saiu pela porta da frente. Bem, nenhum dos ambientalistas queria ser o primeiro a admitir que aquilo era demais para se lidar. Além disso, todos ainda tinham esperança de que poderiam, de alguma forma, decifrar o quebra-cabeça da construção da Terra número 2. No final, eles conseguiram encontrar 7 toneladas do oxigênio que faltava. Ele havia sido absorvido pelo concreto. Embora a falta de ar o tempo todo possa parecer o maior desafio que enfrentaram, os biosferianos disseram que aprender a lidar com pessoas em um ambiente fechado foi ainda mais difícil. Parece que o experimento foi um grande fracasso, mas o grupo aprendeu muitas lições valiosas. Eles provaram que um ecossistema selado pode funcionar por anos, contribuíram para estudos sobre a restauração de recifes e sua fazenda mostrou que a alta produtividade e a reciclagem total de nutrientes podem ser alcançadas sem produtos químicos tóxicos. Caso você esteja se perguntando, esse não foi o fim do complexo de vidro. A segunda missão dentro da Biosfera 2 foi realizada em março de 1994. Agora você pode voltar ao início do vídeo para ver como foi. Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? É um local antigo na Turquia que literalmente fez os historiadores reescreverem os livros de história. Há mais de 11 mil anos, um grupo de humanos pré-históricos criou uma obra-prima enigmática que é ainda mais antiga que Stonehenge. Antes da sua descoberta, os arqueólogos acreditavam que as pessoas não conheciam o ferro e não eram boas em fazer cerâmica. Eles tinham certeza de que a vida sedentária só surgiu com a necessidade da agricultura. Mas Göbekli Tepe mudou essa crença. O local revelou ter sido o templo que abriu o caminho para uma vida sedentária, e não a agricultura. Até essa descoberta, os pesquisadores acreditavam que a agricultura era o catalisador da vida sedentária. Conheça o professor Schmidt, o cara cujas descobertas mudaram essa teoria. Ele conseguiu provar que as comunidades de caçadores-coletores lançaram as bases desse modo de vida. Na década de 1960, outros arqueólogos visitaram a área, mas erraram totalmente o alvo. Enquanto pesquisavam na região, se depararam com uma colina com placas de calcário espalhadas e concluíram que se tratava apenas de um antigo cemitério da época medieval. Mal sabiam eles que haviam muito mais a ser descoberto. Em 1994, Schmidt embarcou em sua própria pesquisa de sítios pré-históricos na área. Surpresa! Ele percebeu imediatamente que havia descoberto algo realmente extraordinário. Diferentemente dos platôs planos e estéreis das proximidades, Göbekli Tepe tinha um topo suavemente arredondado, erguendo-se 15 metros acima da paisagem circundante. Curiosamente, a tradução do nome desse lugar é Monte com Umbigo. Schmidt tinha certeza de que somente humanos poderiam ter feito algo assim. Aqueles pedaços de calcário quebrados que foram confundidos com lápides acabaram se mostrando muito mais interessantes. Foi como tropeçar em um tesouro escondido. As peças adquiriram um significado totalmente novo, e Schmidt e sua equipe estavam prestes a mergulhar nos segredos que aguardavam sob a superfície.
para sua surpresa, eles não encontraram vestígios de um assentamento, nenhuma lareira para cozinhar, nenhuma casa e nenhuma daquelas adoráveis figuras de barro comumente encontradas em locais próximos de idade semelhante. No entanto, eles descobriram que aqueles povos antigos usavam ferramentas como martelos de pedra. Então, Schmidt e sua equipe uniram esforços e tentaram adivinhar a idade das estruturas de pedra de Göbekli Tepe. Sua estimativa foi apoiada por uma datação limitada por carbono feita diretamente no local. As vibrações antigas desse lugar estavam finalmente começando a fazer sentido. Era como um quebra-cabeça que aos poucos ia se encaixando. Você pode pensar que naquela época as pessoas não tinham ferramentas especiais para criar algo tão legal quanto o Göbekli Tepe. Não é verdade. Na verdade, esses povos pré-históricos usavam ferramentas de pedra em vez de cinzéis de metal sofisticados. Eles também eram hábeis em lascar calcário mais macio e criar pilares no próprio local. Em seguida, carregavam os pilares por uma curta distância até o cume e os colocavam na vertical. Quando os anéis de pedra estavam completos, os cobriam com camadas de terra. Com o tempo, acrescentavam novos anéis e pronto, você tem uma colina legal para impressionar as pessoas no futuro. Durante o primeiro ano de escavação, a equipe analisou 15 mil peças de ossos de animais selvagens. Esses povos não tinham animais de estimação nem cultivavam seus próprios alimentos. Eles caçavam animais selvagens para suas refeições, mas as coisas estavam prestes a mudar porque o local tinha tudo o que eles precisavam para começar a cultivar. Os cientistas dizem que eles tinham ovelhas e grãos selvagens que poderiam ser domesticados. E adivinhe só, a apenas 10 quilômetros de distância, geneticistas encontraram evidências das mais antigas linhagens de trigo domesticadas do mundo em uma aldeia pré-histórica. Essas descobertas surpreendentes mudaram completamente a forma como vemos a civilização. No passado, os especialistas acreditavam que as pessoas precisavam aprender a cultivar e a se estabelecer em um local antes de construir templos e desenvolver sociedades complexas. Mas veja só, a pesquisa de Schmidt vira essa ideia de cabeça para baixo, afirmando que o incrível esforço empregado na construção dessas estruturas surpreendentes, na verdade, preparou o terreno para o desenvolvimento de sociedades avançadas. Isso significa que as mudanças sociais e culturais ocorreram antes da agricultura. Schmidt tem uma hipótese fascinante sobre Göbekli Tepe. Ele acha que poderia ter sido um local de sepultamento especial onde as pessoas deixavam seus entes queridos. E aqui está a reviravolta. O local de sepultamento era adornado com estátuas e símbolos sofisticados que representavam divindades do reino espiritual. A ideia de que Göbekli Tepe poderia ter servido como um local sagrado acrescenta outra camada de complexidade à história toda. Embora o verdadeiro propósito do local possa permanecer indefinido, as percepções de Schmidt nos convidam a considerar a profunda interação entre a vida após a morte e a profunda reverência que as antigas sociedades de caçadores-coletores podem ter tido por seus ancestrais falecidos. Agora vamos falar sobre as estrelas do show, as hipnotizantes colunas em forma de T que dominam Göbekli Tepe. Essas estruturas misteriosas variam de 3 a 6 metros de altura e provavelmente representam figuras humanas estilizadas. Mas uma figura se destaca das demais: o relevo tridimensional de um leão. Essa representação realmente desperta a nossa imaginação, porque ele sugere a possibilidade de que os leões tenham vagado pela Anatólia durante o período neolítico. Essas pedras estão dispostas em círculos e colocadas em covas retangulares. Cada círculo tem uma configuração semelhante, 2 grandes pilares em forma de T no centro, cercados por pilares um pouco menores voltados para dentro. Isso sim é um arranjo elegante. Esses pilares imponentes atingem a impressionante altura de 16 pés e pesam entre 7 e 10 toneladas. Alguns pilares são simples e singelos, enquanto outros são como obras de arte com entalhes intrincados. Raposas, escorpiões e abutres ganham vida, rastejando e se contorcendo nas laterais dos pilares. Mas não são apenas animais retratados nessas pedras. Alguns pilares têm formas abstratas representando seres humanos e até mesmo pequenas esculturas de itens de vestuário. Algum deles tem até cintos. Mas tem um pilar que se destaca dos demais como uma estrela do rock. Esse pilar de pedra super antigo sugere que um cometa se chocou com a Terra. Isso aconteceu durante um período gélido que durou cerca de 1000 anos. Estudos anteriores que examinaram núcleos de gelo da Groenlândia sugeriram essa teoria do cometa, mas agora as esculturas em Göbekli Tepe provam que ela está certa.
Os entalhes nos pilares são como uma história em quadrinhos histórica. Eles mostram até mesmo uma figura humana sem cabeça. Os pesquisadores inseriram as imagens em um computador e descobriram suas conexões com constelações, indicando que esse templo pode ter sido um antigo observatório. É como se nossos ancestrais estivessem tentando documentar esse evento cataclísmico da sua própria maneira. Os arqueólogos têm escavado e pesquisado Göbekli Tepe desde meados dos anos 90, descascando camadas da história e nos proporcionando uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre vários elementos. Eles não têm planos de interromper todo o processo por mais 150 anos. Quem sabe o que mais encontrarão? Veja bem, Göbekli Tepe foi rotulado apenas como um local de rituais, sem sinais de atividades domésticas. Fomos levados a acreditar que a ausência de água significava que o local não poderia abrigar comunidades semi-sedentárias. Mas os cientistas acreditam que é hora de mudar as coisas e ver Göbekli Tepe com novos olhos. É hora de questionar o que acreditávamos antes e usar novas evidências e diferentes formas de pensar. Por exemplo, pode ter havido um grupo de pessoas vivendo na área, que não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Uma espécie de nomadismo, mas eles ainda tinham sua própria civilização, vivendo na área de forma semi-sedentária. Göbekli Tepe não é apenas o lar de um único templo, mas de uma impressionante coleção de mais de 20 estruturas antigas. À medida que os arqueólogos se aventuram nas profundezas dessa maravilha, estão desvendando seu design único, com 2 pontos focais proeminentes no centro de cada estabelecimento, complementados por estruturas menores e paredes divisórias. O que é ainda mais surpreendente é que nessa área há mais de 200 obeliscos, que são monumentos estreitos e afilados. O corpo humano é uma máquina perfeitamente equilibrada, certo? Bem, não quando eu o estou usando. Em geral, todas as suas partes trabalham perfeitamente juntas para nos manter bem e vivos. Cada um de nossos órgãos é essencial para nossas atividades cotidianas, incluindo respirar, andar, falar e ter ideias brilhantes que impulsionam a humanidade. Mas será que isso tudo é realmente essencial? Será que precisamos de todas essas partes do corpo ou algumas delas são apenas relíquias antigas que nos foram impostas nesse estranho jogo da evolução? Veja os dentes do siso, por exemplo. Não, alguém já tirou os meus. Sim, eles são aqueles pares de dentes presos na parte de trás da boca que muitas vezes precisam ser levados ao dentista. Eles também são conhecidos como terceiros molares e, embora possam ser usados para mastigar alimentos, muitas pessoas acham que eles são desnecessários. E veja só, cerca de 22% das pessoas em todo o mundo nem sequer têm todos os 4 molares. Quando crescem, é bem provável que eles fiquem presos no osso da mandíbula e não consigam atravessar a gengiva adequadamente. Tudo isso acontece porque nossas mandíbulas geralmente são muito pequenas para acomodar esses dentes extras. Alguns cientistas acreditam que isso se deve ao fato de termos evoluído para ter mandíbulas menores ao longo do tempo. Evidências recentes também mostram que o que comemos quando crianças pode ser o culpado, mas é difícil saber com certeza. Aparentemente, mastigar alimentos difíceis como vegetais crus e nozes pode de fato estimular o crescimento da mandíbula, ao passo que comer alimentos macios e processados pode meio que retardá-lo, e isso deixa pouco espaço para que os dentes de trás entrem e façam seu trabalho. Será que eles desaparecerão completamente no futuro? Acho que nós, mamíferos humanos, teremos que esperar para ver. Agora vamos falar sobre o órgão vomeronasal, ou como eu gosto de chamá-lo, o instrumento secreto do nariz. Veja bem, os roedores e outros mamíferos têm essa incrível capacidade de se comunicar uns com os outros usando sinais químicos chamados feromônios. E adivinhe só, eles têm um órgão especial chamado órgão vomeronasal, ou VNO, que os ajuda a detectar esses feromônios. É aqui que as coisas ficam interessantes. Embora a maioria dos humanos adultos tenha algo parecido com um VNO em seu nariz, acontece que ele é basicamente um resquício inútil. Os neurocientistas dizem até que, se você observar a anatomia desse órgão, não verá nenhuma célula que se assemelhe a de órgãos parecidos de outros mamíferos. Além disso, esse órgão em humanos também não parece estar se comunicando com o cérebro. Nem tudo são más notícias. Embora o VNO humano seja bastante inútil, parece que ele ainda pode responder a alguns feromônios. Os seres humanos manterão esse órgão em sua lista de tarefas evolutivas? Por enquanto, eu o colocaria na pilha do talvez. Vou te contar uma história.
Os animais que têm cauda precisam dessas estruturas para muitas coisas. Alguns precisam delas para se equilibrar, outros para navegar, enquanto outros precisam delas para atrair parceiros em potencial. Mas você sabia que, quando temos apenas algumas semanas de vida na barriga de nossa mãe, também temos caudas? É isso mesmo, temos uma pequena cauda completa com vértebras. À medida que nos desenvolvemos, essa cauda desaparece magicamente e ficamos com o nosso fiel cóccix. Os seres humanos e os macacos são únicos pelo fato de não terem cauda, ao contrário de outros primatas. É um mistério o motivo pelo qual os macacos perderam suas caudas, mas todos concordamos que isso nos destaca na multidão. Entretanto, uma vez ou outra, um ser humano nasce com uma pequena cauda vestigial. Fofo, não é? Bem, não fique muito animado, pois essas caudas não têm vértebras e, às vezes, podem estar associadas a uma condição complicada da coluna vertebral. De qualquer forma, essas caudas geralmente são inofensivas e podem ser facilmente removidas com uma cirurgia rápida. E vamos ser honestos, não é que vamos sentir falta dela. Afinal de contas, quem precisa de uma cauda quando se tem braços e pernas para se locomover? Além disso, você consegue se imaginar tentando encontrar calças que sirvam com uma cauda saindo pela parte de trás? Não fica bem na fita. Há pouca ou nenhuma chance de que os seres humanos acabem precisando de caudas no futuro. Portanto, suponho que os ossos da cauda deem um adeus nas gerações futuras. Os seres humanos também têm uma pequena e engraçada dobra de membrana no canto interno dos olhos, chamada plica semilunaris. Ela é basicamente o que restou de uma terceira pálpebra, que ainda é encontrada em alguns animais, como gorilas e outros primatas. Mas o mais engraçado é que até mesmo nossos parentes próximos, os chimpanzés, têm essa pequena dobra que parece ser inútil também. Portanto, não estamos sozinhos nessa peculiaridade ocular. Vamos falar mais das membranas incomuns. Elas têm várias funções em diferentes animais, como proteger o olho da sujeira e da umidade, ou esconder a íris de predadores. Algumas espécies podem até mesmo ver através de suas membranas transparentes quando estão debaixo d'água ou no subsolo. Mas a razão pela qual nós, humanos, perdemos nossa terceira pálpebra ainda é um pouco misteriosa. Talvez as mudanças em nosso habitat e na fisiologia dos olhos a tenham tornado desnecessária, ou talvez tenhamos evoluído para sermos descolados demais para ter uma terceira pálpebra. Quem sabe? Com ou sem órgãos vestigiais, é interessante imaginar como os seres humanos poderão se parecer no futuro. Muitos órgãos se tornaram obsoletos devido às mudanças em nosso estilo de vida. Gostaria de dar uma olhada em como poderemos ser no futuro? Você já ouviu falar do conceito de garra de texto? É quando você passa tanto tempo digitando em seu telefone ou laptop que sua mão começa a ter cãibras como uma garra. E essa é apenas uma das mudanças físicas que podem acontecer conosco se não cuidarmos de nossos corpos neste mundo de tecnologia pesada. Mas não são apenas nossas mãos que são afetadas. Podemos acabar com cotovelos de 90 graus por segurar constantemente nossos dispositivos nesse ângulo e até mesmo com o cérebro menor devido a todas as distrações e a sobrecarga de informações. Agora sei o que está pensando. Não podemos simplesmente abandonar a tecnologia e voltar à Idade da Pedra. E você está certo, não precisamos fazer isso. Mas precisamos estar cientes dos possíveis efeitos negativos e tomar medidas para reduzir seus danos. É por isso que uma equipe de designers uniu seus esforços criativos para apresentar Mindy, uma humana do futuro cujo corpo mudou fisicamente devido ao uso constante e interminável de smartphones, laptops e outros tipos de dispositivos maníacos. Embora as mudanças exageradas de Mindy possam não estar em nosso futuro, as preocupações por trás delas são reais. Então, o que podemos fazer? Bem, uma sugestão é fazer intervalos regulares entre as telas e esticar um pouco as pernas. Talvez até mesmo incentivar a prática de yoga no escritório ou festas dançantes para fazer o sangue fluir. Não precisamos abandonar completamente a tecnologia, mas temos que estar atentos aos seus efeitos em nossos corpos e mentes. Daqui a muitos anos no futuro, poderemos até diminuir de tamanho. Um cientista calcula que, se fôssemos menores, nossos corpos precisariam de menos energia, o que seria muito útil em nosso planeta cada vez mais lotado. É engraçado pensar em como nossas vidas são diferentes agora em comparação a quando éramos caçadores-coletores. Naquela época, só precisávamos interagir com um punhado de pessoas por dia. Mas agora, lembrar o nome das pessoas é uma característica muito importante e pode até ser algo em que estamos nos tornando melhores. E veja só, a tecnologia pode realmente desempenhar um papel em nossa evolução. Os cientistas acreditam que um dia poderemos ter implantes em nossos cérebros que nos ajudarão a lembrar os nomes das pessoas. É como ter uma lista telefônica biológica diretamente em seu corpo. Isso não seria legal? Quem sabe, talvez no futuro, teremos até mesmo tecnologia visível como parte de nossa aparência.
Imagine ter um olho artificial que pode ver cores e imagens diferentes. E nem vou começar a falar sobre a aparência que teremos se colonizarmos Marte. Com a gravidade mais baixa, nossos corpos poderiam mudar de todas as formas. Poderíamos ter braços e pernas mais longos ou até mesmo pelos corporais isolantes, como nossos ancestrais neandertais. É difícil identificar a aparência que teremos no futuro sem dados muito precisos para embasar os modelos. Mas é justo dizer que essas mudanças serão, no mínimo, interessantes. Quanto a mim, bem, é tarde demais para falar de menos. Eu já disse mais de 1.400 palavras aqui. Os eclipses solares são truques de mágica cósmica durante os quais a Lua repentinamente engole o Sol. Vamos tentar descobrir exatamente como funcionam e como você pode observar pessoalmente um desses eventos fascinantes. Tudo começa quando a Lua, o Sol e a Terra se alinham de maneira reta, com o nosso satélite posicionado diretamente entre nós e a nossa estrela. Esse alinhamento é possível porque a órbita lunar ao nosso redor é ligeiramente inclinada em relação à da Terra ao redor do Sol. Os eclipses solares acontecem apenas durante a Lua nova, quando ela está mais próxima do nosso planeta em sua órbita. Então, quando o alinhamento está correto, a sombra lunar é lançada sobre a Terra, impedindo que a luz solar chegue até nós. Imagine estar em uma sala com um interruptor gigante, mas em vez de apagar a luz, você apenas a encobre com uma grande e velha lua. Isso é basicamente o eclipse solar. Ele não ocorre de maneira regular, apenas algumas vezes por ano. A frequência é determinada por muitas coisas, como o alinhamento da Lua, do Sol e da Terra, e pela posição do nosso satélite em sua órbita ao nosso redor. Existem 3 tipos principais de eclipses solares: total, parcial e anular. O total ocorre quando a Lua cobre completamente o disco do Sol e o céu fica escuro como se fosse noite. Essa fase pode durar de alguns minutos a pouco mais de 1 hora, dependendo da distância entre o nosso satélite e a Terra no momento. Esse evento só pode ser visível de uma região específica chamada de Caminho da Totalidade, tipicamente uma estreita faixa de solo firme ou mar. E se você estiver exatamente no lugar certo, poderá desfrutar dessa vista maravilhosa. Infelizmente, nem todo mundo tem essa sorte. Às vezes, a Lua cobre apenas parte do Sol. Nesse caso, você o verá de forma crescente, em vez de totalmente encoberto. Esse é chamado de eclipse solar parcial. E se você for realmente azarado, a Lua pode estar muito longe da Terra para cobrir completamente a nossa estrela. Nesse caso, verá um anel brilhante de luz solar ao redor da silhueta do satélite. Isso é chamado de eclipse solar anular. Os eclipses solares estão entre os eventos celestes mais espetaculares que podemos observar. São vistos e estudados ao longo da história e desempenharam um papel significativo em nossa compreensão astronômica. Por exemplo, os utilizamos para medir o tamanho e a distância da Lua e do Sol, para estudar a atmosfera solar e para testar a teoria da relatividade geral de Einstein. Eles sempre foram importantes para as pessoas, por isso não é de surpreender que ao longo do tempo tenham estado ligados a diferentes mitos e superstições. Algumas culturas os viam como um sinal de coisas terríveis por vir ou uma maneira de falar com suas divindades. Outras pensaram que poderiam ser usados para prever o futuro ou espantar os maus espíritos. Todas essas crenças mostram o quanto esses fenômenos significaram para as pessoas. Houve muitos eclipses solares fascinantes e memoráveis ao longo da história, cada um com sua própria história ou significado. Aqui estão exemplos de alguns dos mais misteriosos, legais ou famosos. O de Tales é um dos mais conhecidos da história. Diz-se que ocorreu no ano 585 a.C. e foi previsto pelo antigo filósofo grego Tales de Mileto. Segundo a lenda, ele foi capaz de prever o evento estudando os ciclos da Lua, e dizem que sua previsão surpreendeu e assustou as pessoas da época. O de Ptolomeu foi um eclipse solar total que teria ocorrido no ano de 150. É famoso porque está mencionado nos escritos do antigo astrônomo grego Ptolomeu, que usou suas observações dos ciclos da Lua para fazer sua previsão, que também surpreendeu e alarmou na época. O eclipse do século ocorreu em 11 de julho de 1991, e foi visível em uma parte substancial da América do Sul. Foi o total mais longo do século XX, com mais de 6 minutos e meio de duração. O das pirâmides aconteceu em 20 de março de 2015 e pôde ser visto em partes da Europa, África e Oriente Médio. Ficou famoso porque passou diretamente sobre as antigas pirâmides de Gizé, no Egito, proporcionando uma oportunidade única para cientistas e turistas estudarem o fenômeno a partir desse local histórico.
E ainda o Grande Eclipse Americano de 2017, visível em grande parte dos Estados Unidos de costa a costa. Foi o primeiro que pôde ser observado no país em quase 40 anos, então atraiu milhões de espectadores e foi amplamente coberto pela mídia. Como se trata de algo que acontece muito raramente, você não gostaria de perder. Felizmente, temos um calendário dos que ocorrerão nos próximos anos. O Grande Eclipse Norte-Americano de 2023 é esperado para ser visível em uma porção substancial da América do Norte, desde o noroeste do Pacífico até a região dos Grandes Lagos. O dos Andes, de 2024, gera a expectativa de ser visto em partes da América do Sul, incluindo partes do Chile e Argentina. Vai ser o primeiro total que poderá ser apreciado no continente desde o eclipse do século em 1991. O do Ártico, em 2025, será visível na parte ártica do nosso planeta, incluindo regiões do Canadá e Groenlândia, e o primeiro do tipo a ser observado na região em quase 100 anos. E tem ainda o do Pacífico, em 2026, que poderá ser apreciado em partes do Oceano Pacífico, incluindo Austrália, Nova Zelândia e Estados Unidos. Vale a pena notar que o momento exato e a visibilidade deles podem mudar à medida que previsões mais precisas forem feitas. Além disso, alguns outros também podem acontecer nos próximos anos. Não se esqueça de verificar os detalhes online. Mas a questão mais importante é: como os assistimos? A resposta: com muito cuidado. Aqui estão algumas dicas gerais. Use proteção adequada para os olhos. Nunca olhe diretamente para o sol, mesmo durante um eclipse. Não vale a pena arriscar a visão. Para fazer isso com segurança, utilize coisas como óculos específicos certificados ou um projetor pinhole. Esses dispositivos permitem observar o evento sem olhar diretamente para o sol e ajudam a proteger os olhos dos efeitos nocivos dos raios solares. Encontre um bom local de visualização. Para obter a melhor visão de um fenômeno como esse, é importante achar um ponto que esteja dentro do caminho dele e tenha uma visão clara do céu. Use uma câmera ou telescópio. Se tiverem filtro solar, dá para tirar fotos ou observar tudo mais de perto. Apenas certifique-se de utilizar um filtro solar para proteger os olhos e equipamentos. Mantenha-se informado. É importante estar atualizado sobre os detalhes de um eclipse solar, incluindo o momento exato, a localização e o tipo. Essas informações podem ajudar a planejar o espetáculo e a garantir o equipamento adequado e as precauções de segurança. É isso. Simples, não é? Seguindo essas dicas, você conseguirá ver os eclipses solares com segurança e responsabilidade. E se der certo, certifique-se de tirar algumas fotos e compartilhá-las com seus amigos. Afinal, essa é uma experiência única na vida. Olá, terráqueo! Se você acha que é especial porque vive no único planeta habitável, pense novamente. O que torna um planeta adequado para a vida? Uma série de fatores, como ele próprio, seus vizinhos e a estrela que orbita. Um mundo habitável é basicamente aquele que pode sustentar a vida, com coisas como acesso à água, fontes de energia e nutrientes. A Terra, por exemplo, está no ponto ideal conhecido como zona habitável, onde pode haver água líquida em sua superfície. Mas o fato de estar nesse ponto não significa automaticamente que um planeta seja habitável. Fatores como níveis absurdos de radiação podem torná-lo inabitável, mesmo que tenha a temperatura certa. Portanto, a conclusão é de que precisamos de água, algo para orbitar e um conjunto de nutrientes de origem química que pode ser encontrado na tabela periódica dos elementos de Mendeleev ou naqueles salgadinhos que você compra. Veja este exoplaneta chamado K2-18b. O termo exoplaneta não significa que ele seja exótico, apenas afirma que está localizado fora do sistema solar. A maioria dos planetas precisa orbitar alguma coisa, a menos que estamos falando de um interestelar, que é basicamente algo do tamanho de um planeta que flutua no espaço, mas não orbita em torno de nenhuma estrela ou anã marrom. Em vez do nosso Sol, o K2-18b orbita uma anã vermelha chamada K2-18. Ela não é uma estrela comum que pode ser vista a olho nu no céu noturno, então é difícil de ser observada devido à sua baixa luminosidade. O K2-18b é de fato um planeta muito distante. Está localizado a 38 parsecs de distância da Terra. Um parsec é algo em torno de 31 trilhões de quilômetros. Faça você a matemática. Dica: muitos zeros. Esse cara é um subnetuno, o que significa que tem um raio menor do que Netuno. Entretanto, é muito maior do que nossa humilde morada. Tem cerca de 2,6 vezes o raio da Terra. Quanto ao peso, é muito mais volumoso. Tem cerca de 8 vezes mais massa.
Ele leva 33 dias para dar uma volta em torno de sua estrela e recebe quase a mesma quantidade de luz estelar que a Terra do Sol. Esse planeta tem uma intensidade de luz 1,28 maior que a da Terra e temperatura de equilíbrio de menos 2 graus Celsius. Não, isso não significa que se pareça com Nova York em janeiro, apenas nos dá uma ideia da temperatura teórica de lá. A temperatura de equilíbrio planetário é basicamente aquela que um planeta teria se tivesse perfeitamente equilibrado em termos de radiação. É quando a quantidade de calor que sai é igual à de calor que entra. Os trilhões de quilômetros que nos separam não são um problema para telescópios potentes, como o espacial Kepler, que descobriu esse planeta, e o especial James Webb, que está estudando sua atmosfera agora. Em dezembro de 2019, os cientistas anunciaram que encontraram vapor de água na atmosfera do K2-18b, o que despertou um interesse generalizado por esse mundo estranho. 4 anos mais tarde, o James Webb detectou dióxido de carbono e metano circulando no ar desse carinha. O dióxido de carbono é basicamente nosso melhor amigo aqui na Terra. Os seres humanos precisam dele para respirar adequadamente e manter o pH do sangue sob controle. E as plantas também adoram esse material, pois ele as ajuda a produzir oxigênio por meio da fotossíntese. Obviamente, não podemos sobreviver sem. O mesmo também vale para o metano. No entanto, essa pequena joia deixou alguns cientistas ainda mais entusiasmados devido à descoberta de algumas moléculas de gás de sulfeto de dimetila em sua atmosfera. Em 2013, pesquisadores da Universidade de Cambridge detectaram moléculas à base de carbono, como metano e dióxido de carbono no K2-18b com a ajuda do James Webb. Isso pode significar que esse exoplaneta pode ter uma atmosfera rica em hidrogênio e superfície aquosa. Há um possível odor de sulfeto de dimetila, ou simplesmente DMS, na mistura. Na Terra, esse material geralmente está ligado à vida, pois é normalmente produzido pelo fitoplâncton nos oceanos. O fato de estarmos detectando indícios de DMS nesse local distante é como encontrar um bilhete dourado em uma barra de chocolate cósmica. Isso lhe dá um pouco de vontade de comer um bombom, não é? Por que o DMS é tão importante, você pergunta? Bem, ele é um pouco como um super-herói em nosso planeta, desempenhando um papel crucial no ciclo do enxofre e até mesmo afetando o nosso clima ao ajudar na formação de nuvens. E a detecção de DMS em outros planetas pode ser um sinal de vida semelhante à nossa. Parece que esse é um bom lugar com sua temperatura não tão baixa e todos os nutrientes certos para nos manter vivos. Então, qual é a sua opinião sobre a aparência geral dele? Provavelmente ele levou alguns milhões de anos para se formar. Embora as coisas possam esquentar no subsolo, isso não deve fazer muita diferença na superfície. Alguns especialistas acreditam que ele poderia abrigar um oceano de água ou lava derretida, com uma atmosfera rica em hidrogênio, semelhante a um gigante gasoso como Urano ou Netuno. Esse não corresponde realmente aos padrões da Terra, pois nossa atmosfera é composta principalmente de nitrogênio. Se houver um oceano, é provável que esteja sob uma espessa camada de gelo e rocha, o que pode interferir no clima do planeta. Quando as coisas ficam muito quentes, a linha entre o oceano e o céu se torna indistinta. Não temos certeza absoluta se há um oceano líquido em K2-18b, e é difícil vê-lo de longe. Apenas observar o tamanho e o peso não nos dará a resposta. Toda a questão do oceano de água líquida está no ar. Inicialmente pensamos que a água em um estado supercrítico era mais provável, mas novas observações apontam para um oceano líquido. Gases suspeitos como hidrocarbonetos e amônia podem estar se movendo do ar para a água se houver um oceano, o que pode indicar que não há uma linha clara entre o céu e o mar. Mas alguns especialistas dizem que um oceano de rocha derretida poderia estar fazendo o mesmo truque. Outros acham que uma configuração de mini Netuno rica em gás também poderia explicar as coisas. O telescópio Hubble fez algumas investigações e descobriu que o K2-18b tem uma atmosfera cheia de hidrogênio. Acredita-se que também pode haver algum vapor de água por lá, mas é algo um pouco misterioso. Aparentemente, o telescópio James Webb deu uma olhada e viu menos de 0,1% de vapor de água, possivelmente porque o planeta tem uma vibração de estratosfera seca. Quanto à amônia, é quase inexistente nesse mundo distante. O metano e o dióxido de carbono parecem ser dominantes na atmosfera, representando cerca de 1%. Mas não espere ver nenhum outro óxido de carbono invadindo a festa. Sua concentração é apenas uma suposição até o momento. A atmosfera de K2-18b é somente uma pequena fração de sua massa total, cerca de 6,2%, e provavelmente tem uma vibração semelhante à de Urano e Netuno. Em termos de neblina, não há muita coisa acontecendo, e as nuvens de água são um pouco misteriosas.
Elas provavelmente são geladas, embora também haja a possibilidade de algumas de água líquida. Além da água, a atmosfera também poderia conter algumas nuvens de cloreto de amônio, sulfeto de sódio, cloreto de potássio e sulfeto de zinco, dependendo do que o planeta estiver fazendo. E parece que as coisas podem ficar um pouco mais agitadas no alto da atmosfera, com uma inversão de temperatura causando uma situação na estratosfera. Apenas um dia comum no espaço sideral. Até agora, os cientistas criaram vários modelos climáticos que esse planeta pode ter. Por exemplo, alguns acham que há a mesma temperatura nele inteiro, a menos que esteja girando muito rápido e a diferença de temperatura entre os polos e o Equador seja pequena. Mas até o momento é tudo especulação. A quantidade de radiação que o K2-18b recebe de sua estrela é semelhante à da Terra do Sol. A temperatura pode ser de muito fria a muito quente. A possibilidade de suportar vida depende de sua atmosfera e nuvens. Os cientistas acreditam que os micro-organismos daqui poderiam sobreviver lá, mesmo com todo o hidrogênio. Mas é difícil dizer se há vida ali, porque os gases que normalmente procuramos podem não funcionar em sua atmosfera. Os cientistas acreditam que o telescópio espacial James Webb poderá detectar diferentes marcadores de vida no planeta com observações suficientes. É uma noite clara e você está ao ar livre admirando as estrelas. Somente a Via Láctea parece ser esmagadoramente enorme. Você verifica em seu telefone e descobre que a galáxia na qual você está neste exato momento tem 100 mil anos-luz de largura. Para se ter uma ideia, um ano-luz já é uma distância muito longa. Por exemplo, leva 4,2 anos-luz para se ir da Terra até Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima do nosso planeta, além do Sol. Portanto, 100 mil anos-luz é muito mais do que nós, humanos normais, podemos imaginar. E isso é apenas uma galáxia. Há muito mais lá fora. Agora, olhando para estes dados, parece bastante improvável que sejamos a única forma de vida por aí, não é mesmo? Mas por que nunca encontramos mais nada até agora? Vamos tirar uma coisa do caminho. A vida extraterrestre não significa necessariamente que estamos falando de pequenas pessoas verdes. Pode também significar micro-organismos, bactérias e plantas que podem ser encontradas em outros planetas. A verdade é que existe um grande espectro de possibilidades para a vida em outros planetas. E levando em consideração que existem até 50 bilhões de planetas na Via Láctea, é muito improvável que estejamos sozinhos neste grande universo. E como é a vida em outros planetas? Isto é o que passamos anos tentando descobrir. Vá em frente, pense comigo. Um planeta pode estar sem vida hoje, mas pode ter traços de matéria orgânica ou fósseis, o que significa que alguma forma de vida foi capaz de prosperar lá uma vez. E também pode ser que existam planetas lá fora contendo vida com bioquímica complexa, o que significa que eles poderiam ter fauna exatamente como nós temos na Terra, embora provavelmente não seja a mesma. A NASA criou uma ciência especial que se dedica ao estudo de formas de vida fora da Terra. É chamada de astrobiologia. Desde que a Agência Espacial foi criada em 1958, não demorou muito para que ela começasse a procurar por vida extraterrestre. Eles rapidamente construíram um plano de ação. Primeiro, era preciso entender como a vida na Terra foi formada e, segundo, como ela poderia ter se formado em outros planetas. A primeira vez que a NASA tentou procurar por vida no espaço sideral foi em 1976. O módulo de aterrissagem Viking explodiu no espaço, em direção a Marte. Havia grandes expectativas de que a humanidade encontraria a primeira prova de vida extraterrestre. Infelizmente, o módulo de aterrissagem voltou com imagens de um planeta que parecia estéril e sombrio, e os cientistas ficaram extremamente desapontados. As conclusões científicas sobre se a vida poderia ser detectada ali eram confusas. Mas ei, você precisa saber o que está procurando para encontrá-lo, certo? O fracasso da missão Viking serviu para aquecer os debates entre os cientistas da NASA, para definir o que realmente significava a vida, e também serviu para chamar sua atenção para um pequeno, mas muito importante detalhe. As naves espaciais que partem da Terra geralmente transportam micro-organismos terrestres e bactérias involuntariamente, uma vez que elas permanecem presas ao veículo. Descobriu-se que estas bactérias poderiam contaminar as amostras dos cientistas, então isso precisava ser considerado. Tudo isso fez com que as expedições a Marte tomassem um rumo inverso nos planos de curto prazo da NASA. Surgiu uma nova questão prioritária. Primeira pergunta: quais são os tipos e estágios de vida que os programas espaciais podem esperar identificar?
Os cientistas podem ter encontrado vida em outros planetas, mas não terem sido capazes de identificá-la como vida. É por isso que a NASA começou a estudar melhor nosso próprio planeta. Eles estudaram tudo, desde formas de vida antigas que viveram bilhões de anos atrás, até criaturas vivas que perambulam pelo planeta hoje. Eles entenderam que a busca precisava acontecer tanto interna quanto externamente. Vamos dar uma olhada no desenvolvimento da vida da Terra desde o seu princípio. Imagine que este desenvolvimento pode ser representado como uma escada, e cada estágio de desenvolvimento é um voo da escadaria maior. Em primeiro lugar, veríamos a química básica. Uma sopa de elementos químicos soltos como os que vemos na tabela periódica, mas eles precisam se montar em estruturas mais complexas para poder se autorreplicar, mudar e evoluir. Isto aconteceria no segundo passo, onde começaríamos a ver a formação de organismos microscópicos. No terceiro passo, estas células se combinariam para se tornarem seres multicelulares, permitindo maior complexidade e variedade. Na etapa acima, veríamos espécies que podem evoluir grandes cérebros, permitindo o uso de ferramentas, cultura e conhecimento compartilhado. É aí que se localiza a humanidade. Olhando para essa escada, pode se perguntar: então, o que é necessário para que um organismo multicelular evolua em seres humanos plenamente formados? Isto é o que é chamado de o grande filtro. É um enorme salto evolutivo que exige muito esforço e as condições ambientais perfeitas para que aconteça. E dado que não ouvimos falar de nenhuma outra civilização extraterrestre por aí, talvez sejamos os únicos capazes de fazer este salto. Afinal de contas, qual é a probabilidade de encontrarmos vida fora da Terra que seja semelhante à nossa? Isso depende de quantos planetas existem lá fora na zona habitável de sua estrela. A área ao redor de uma estrela onde a água pode ser líquida. E como as estrelas vêm em todos os tamanhos e configurações, esta zona é diferente para cada sistema estelar. Mas esse não é o único critério que conhecemos para a existência da vida. Normalmente procuramos 3 coisas para detectar a vida: água líquida, metano e oxigênio. A água é o que permite a mistura e a conexão de componentes químicos, formando seres multicelulares. O metano é produzido pelo processo de decomposição feito por bactérias e o oxigênio é o subproduto da respiração das plantas. Estes são alguns dos sinais indicadores que o telescópio James Webb foi programado para procurar. Esse telescópio tem objetivos ambiciosos que podem revolucionar a ciência espacial. Suas principais prioridades são detectar formas de vida através do estudo de pequenas galáxias orbitando a Via Láctea. Ele também procurará as estrelas mais antigas do universo, tentando coletar dados sobre a origem do próprio universo. Isso é impressionante! A NASA está apostando em 2 variáveis com esse novo telescópio: uma varredura completa nos chamados exoplanetas, também conhecidos como planetas de fora de nosso sistema solar, e a busca por extremófilos, um tipo de vida que ama ambientes extremos. Os extremófilos foram descobertos pela primeira vez no planeta Terra nos anos 60, no fundo do mar, perto das Ilhas Galápagos. Os cientistas encontraram micro-organismos que vivem ao lado de respiradouros hidrotermais que pontilham o fundo do mar sobre essa parte do mundo. Crescer em lugares como estes, com temperaturas extremas acima de 370 graus Celsius, exige muita resistência. Quero dizer, você consegue imaginar o calor? Esta descoberta foi um ponto de virada para o campo da astrobiologia, pois os cientistas entenderam que a vida poderia sobreviver em condições extremamente severas, semelhantes à atmosfera disponível em vários exoplanetas. Mas, ei, a vida pode aparecer em nosso próprio bairro se tivermos sorte. Guiada pelo mantra "siga a água", a NASA está lançando 2 importantes missões dentro do nosso sistema solar que podem contribuir em grande parte para a busca de vida extraterrestre. Você se lembra de Júpiter, certo? É o gigante de gás que tem uma lua conhecida como Europa. Há alguns anos, os cientistas descobriram que Europa tinha um oceano escondido atrás de camadas de crosta gelada. E há ainda mais. De acordo com pesquisas, a água na Europa é salgada, muito parecida com a que temos em nosso planeta. Europa é um grande candidato à detecção da vida, mas a missão Europa Clipper não tem como objetivo tentar identificar isso. Ao contrário, ela orbitará a Lua e reunirá o máximo de informações sobre suas condições atmosféricas. A outra missão ligada à Lua é a Dragonfly, um quadricóptero que explorará a Lua de Saturno, Titã.
O lançamento está programado para 2027 e só chegará à órbita de Titã por volta de 2034. Ela irá mostrar e examinar uma série de locais promissores ao redor da lua gelada de Saturno e, quem sabe, encontrar algumas novas informações sobre a vida extraterrestre. Vamos ver o que acontece, mas eu diria que nunca estivemos mais perto de uma grande descoberta do que estamos agora.